Olá, sou Karen Volpato, fundadora e CEO do Instituto A Gente Educa, e através dos nossos episódios Agentes como a gente conta a história de pessoas extraordinárias que conquistaram, através de pilares importantes, uma jornada de sucesso. E hoje, em especial, a gente está aqui com o Daniel Forachieri, uma pessoa que tem uma história linda, uma jornada linda, que não é por acaso que ela está aqui. Ela se conecta muito com a minha essência e com uma trajetória que eu acredito muito que pode ensinar vocês que estão ouvindo aqui. Antes disso, eu quero que você aí se inscreva no canal e aproveite os próximos episódios também. Seja bem-vindo, Daniel. Tudo Oi, bem? Karen. Primeiro, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Dani, isso é muito especial para mim. A gente já tem tido algumas conversas e hoje eu quero conhecer a sua história e não só mantê-la comigo. Eu quero que a gente conte essa história aí pro mundão. Quem é o Daniel? Bom, em primeiro lugar, o Daniel, eu sou pai de família, marido da Gisele. Já estamos juntos desde o primeiro dia de faculdade. Estamos juntos até hoje. Eu sou pai da Laura e da Mariana. Também duas filhas que me enchem de orgulho. A Laura estudando medicina, a Mariana com 14 anos, iniciando também sua jornada. E na vida profissional, Karen, eu diria que eu sou hoje o resultado de muita força de vontade, uma força de vontade muito maior que todos os obstáculos que eu encontrei na vida, que começaram muito cedo. Então, através de muita disciplina, muita consistência, isso tudo somado forma o que eu sou hoje em dia. E eu diria que eu estou numa jornada ainda, tem muito a melhorar e pretendo continuar dessa forma na minha carreira e na minha vida pessoal. Legal, Dani. Seja bem-vindo novamente. Me fala um pouquinho, disciplina, jornada. Me conta um pouquinho a sua história familiar. Como que é seu pai, sua mãe? O que que você faz no dia a dia para ter essa disciplina? Quais são as dicas que a gente pode te ouvindo aprender? Uhum. Então, bom, começando, eu nasci e cresci no interior de São Paulo, e na minha infância, até os 10 anos de idade, a memória que eu tenho mais forte é eu em caminhão de mudança com a minha família. Era eu, minha mãe e minha irmã, e a gente mudando de casa em casa. Minha mãe pagava aluguel, não tinha dinheiro para pagar aluguel, mudava para uma outra casa. E é muito interessante que isso era muito divertido para mim, para minha irmã. Devia ser muito triste para minha mãe, mas a gente, como criança, a imagem que tinha era em caminhão, com cachorro, com gato. Então isso era muito divertido. Mas eu imagino a angústia que minha mãe passava naquele momento em cada mudança daquela. Mas quando a gente é criança, a nossa perspectiva é sempre positiva, otimista. Então eu olhava aquilo com muito bons olhos. Meu pai mora no estado do Rio, então ele é presente na minha vida, mas em função da distância, quando a gente era criança, não era tão frequente assim, e ficávamos nós três lá. Até que com 8 anos de idade, eu me lembro bem disso, a gente se mudou para uma casa, era uma casa, nesse caso já era uma casa emprestada, não era nem alugada mais, que O estava aluguel já difícil, não tava tinha dado, difícil a né? situação, minha mãe não era fácil, e eu fiquei nessa casa até os 18 anos de idade. E o que mais me chamou a atenção nesse momento, vida de interior, as pessoas se conectam muito, a conversa flui muito bem. Eu acho que isso aí ajuda bastante na formação da criança e do adolescente. E eu tive a felicidade de morar próximo de um clube do SESI, que era um clube para fomentar lá o esporte na comunidade. Isso para mim foi muito bom, isso ajudou muito na minha disciplina. Então eu tive esporte na minha vida desde sempre. Jogava futebol, handebol, natação, todos os esportes praticamente. Participei de jogos abertos do interior, vários campeonatos assim. E isso trouxe para mim disciplina e trouxe para mim uma mentalidade que é possível ser melhor, é possível fazer melhor. Então eu já tive isso desde cedo, em função dessa realidade que eu tinha. E um ponto que me chamou, que eu considero bem importante na minha vida, foi mais ou menos quando eu tinha 13 anos, que daí a gente começa a perceber as pessoas que a gente considera bem-sucedidas, pelo menos sobre a nossa ótica naquele momento. E eu me lembro que nesse bairro, que era um bairro bem simples, bem humilde lá da cidade que eu morava, as pessoas bem-sucedidas para mim naquela época eram as pessoas que trabalhavam em fábrica. E um parêntese só, naquele momento, sucesso, a perspectiva de sucesso para mim era alguém ter um emprego e ter uma vida considerada média ali. Então, eu com 13 anos já despertei, eu falei, eu quero também trabalhar em fábrica, porque se é esse o caminho, eu vou tentar fazer
fazer dessa forma também. Parecia que a vida de quem tinha um emprego fixo, eu acho que até é tradicional a gente pensar nisso, né? Emprego dá estabilidade de ter uma condição que talvez não seja trocar de casa toda vez, né? Exatamente, exatamente. Isso aí ficou forte. Eu com 13 anos, com 14, eu fui me informar como é que se entrava em fábrica na época e falaram, faz Senai que você entra. E eu me lembro que eu fiz a prova do Senai, passei em primeiro lugar até na época, foi uma festa grande, mas eu acabei não indo para o Senai, foi uma escola técnica que daí uma pessoa, um mentor na época, eu já considero, falou, "Ó, faz escola técnica junto com o ensino médio, que você também consegue." E aí foi o primeiro desafio grande da minha vida, o primeiro obstáculo grande da minha vida, que eu fui estudar numa escola técnica que ficava a 50 quilômetros, era em outra cidade, a cidade ficava a 50 quilômetros de onde eu morava, e eu fui fazer essa escola técnica, 3 anos e meio. Eu pegava, quando eu não conseguia carona, 6 ônibus por dia, 3 para ir, 3 para voltar, saía às 5h30 da manhã, chegava umas 6h30, 7 horas da noite. E isso com 13 anos de idade, com 14 anos de idade na época, não é fácil, mas para mim ali eu já comecei a ter clareza que é importante a gente abrir mão de alguns ganhos de curto prazo para privilegiar os ganhos mais duradouros de longo prazo. Então, isso eu aprendi desde cedo. Lógico que não era fácil, estava todo mundo se divertindo, brincando, e eu Essa estava... idade provavelmente é uma idade que quem tá curtindo a idade não tá preocupado em pegar 6 ônibus por dia, né? Exatamente. Em vários momentos, eu pensei em desistir. Não foi fácil, foi bem difícil até, mas felizmente eu consegui me manter firme ali, com disciplina, com força de vontade. Por isso que eu falo que a força de vontade, ela supera, na minha opinião, muitas vezes até o talento das pessoas. Eu acredito muito mais em quem tem muita força de vontade do que em quem já tem algum talento, que a gente fala talento nato. E eu gosto muito de esporte em função dessa criação, e no esporte é muito assim, né? É uma pessoa que treina mais, que se dedica mais, que tem mais consistência, muito provavelmente vai ter mais sucesso do que uma pessoa que já nasceu com aquele talento. E Dani, você falou um pouquinho dessa jornada e você cita a questão de três, né? Sua mãe, a sua irmã e você. O seu pai, ele sempre foi presente, mas ele nunca foi presente fisicamente, morava em outro lugar. Isso, isso. Você era o homem da Eu casa, era. praticamente. É. Você se sentia cobrado de alguma forma emocionalmente? Provavelmente sua mãe não, né? Não fazia você cumprir com o papel, porque eu acho que cada um tem o seu papel. Uhum. Mas você se sentia nessa obrigação de estar junto ali e buscar, através dessa. Buscar mesmo, porque eu acho que hoje um adolescente de 13, 14 anos não tem essa preocupação toda, né? É, Que você tinha. eu acho que é muito, muito difícil, e eu acho que a dificuldade do momento acaba moldando o ser humano. Então, na verdade, não tinha outra opção. Era essa a opção. Então, era eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe trabalhava o dia todo e ficávamos eu e minha irmã. E às vezes ela viajava a trabalho. Então, várias vezes a gente ficou em casa mais de uma Um semana, cuidando do outro. um O cuidando do cuidar, outro. o cuidar de si para cuidar de todos sempre foi presente É, na sua vida. exatamente. Então, essa responsabilidade, até de uma maneira inconsciente, eu não tinha consciência, plena consciência do que estava acontecendo, mas era assim, então a coisa foi acontecendo de uma maneira inconsciente, mas essa responsabilidade chegou, e eu tive então muito cedo isso daí, que eu queria trabalhar, porque eu queria ter uma independência financeira para ajudar em casa, ajudar minha mãe. Minha mãe depois, quando eu estava adolescente, ela passou num concurso público, a coisa melhorou um pouco, mas melhorou um pouco não, melhorou bastante, mas até lá era muito difícil. Então eu fui para isso, me ajudou a permanecer nessa escola técnica que eu mencionei, que eu pegava 6 ônibus para ir e para voltar, 6 por dia, né? 3 para ir, 3 para voltar. E nos momentos que eu pensei em desistir, quando eu lembrava da realidade e quando eu pensava o que vai fazer a diferença entre o que eu sonho e a minha realidade é o tamanho do esforço que eu vou colocar nesse processo. Isso aí me fazia manter no processo, com disciplina, continuar nessa jornada. E deu tudo certo. Eu, com 17 anos, completei essa escola técnica e eu me lembro que na região que eu moro, que é no Vale do Paraíba, tem muitas indústrias, e até muitas indústrias grandes, de renome, e o meu sonho era trabalhar em umas dessas, daí vem as frustrações, né? E eu tentava, mandava currículo, mas nem chamado era, mas uma coisa que eu tinha na minha cabeça era, eu não estou sendo chamado porque não estão lendo o meu currículo.
Eu tenho a mentalidade que se ler eu vou conseguir entrar, vou conseguir ficar. E então eu sempre fui assim, até no momento de ouvir um não, eu fazia reflexão, mas logo eu já partia para Ressignificava, né? ressignificar. E no o esporte traz muito disso, né? Você perde um jogo numa semana, você tem que só fazer a reflexão, o que dá para aprender, e ir para o próximo, que já é no meio da semana. Então, na vida também, eu sempre tive isso muito forte. E sem preparo, sem ninguém me orientar, foi essa a perspectiva com que eu encaro as coisas, é uma perspectiva sempre otimista. Eu sou otimista por natureza, não significa que eu não olho os meus gaps, não olho os problemas que existem, mas eu sempre olho como uma oportunidade e vamos fazer melhor. E com 17 anos eu comecei no meu primeiro emprego, e eu me lembro que eu ia de ônibus para o trabalho, era uma empresa em São José dos Campos, eu ia de ônibus, eu tinha café da manhã, almoço, Já tinha e melhorado tinha, bem, e né? tinha Pelo ônibus jeito. que me trazia na porta de casa, e ainda tinha um salário. Eu achava comigo, eu falava, é muita coisa para mim, eu preciso dar o triplo para essa empresa do que ela está me dando muita oportunidade, e foi assim que eu agarrei também. Nesse momento, teve uma quebra de máquina, e quem consertava essas máquinas era o departamento que eu trabalhava. E o supervisor da área começou a acionar o engenheiro de manutenção, o técnico de manutenção, e todo mundo estava viajando, porque era carnaval, estava no meio do carnaval, no início do carnaval, na verdade. E eu me lembro que ele me localizou em Ubatuba e perguntou se eu estava próximo, se eu poderia ir. Eu falei, não, eu não estou próximo, mas eu vou. Eu vou, pode deixar que eu apareço lá. Peguei um ônibus, da onde eu estava, até a rodoviária de Ou Ubatuba, seja, não era carro, a dificuldade aumentou. no meio do carnaval, e fui de ônibus para lá, e ainda sem conhecer tecnicamente os detalhes do equipamento, fiquei 5 horas, consegui corrigir, e depois voltei de ônibus para Ubatuba de novo. Quando eu contava essa história, ou quando eu conto essa história, as pessoas, não é possível, hoje em dia você não vê mais esse compromisso. Eu acho que vê ainda esse compromisso, mas talvez tenha diminuído um pouco mesmo esse nível de engajamento. Mas o que eu queria destacar, eu acho que o que fez a grande diferença era essa vontade muito grande. Eu só tinha uma oportunidade. Na minha cabeça era isso. Eu sei que, na verdade, se desse errado, eu teria outra oportunidade em outras empresas e tal, mas na minha cabeça era, eu só tenho essa oportunidade, eu vou fazer dela a oportunidade. E eu agarrava aquilo lá e fazia dar certo. Eu sempre busquei fazer isso na minha vida profissional. E Dani, nesse início de trajetória, eu até tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu falo assim, ó, se depender só de mim, vai dar certo. Porque é o 101% que a gente doa, né? Que é essa visão de, tipo, eu concordo 100% com você, assim, o talento sem esforço não leva a lugar nenhum. Se você é talentoso e tem esforço e se esforça, uma hora vai dar certo, Uhum, né? Porque até o talento às vezes precisa também de doutrina, né? uhum, Se você só tiver o talento de jogar futebol e não tiver uma bola e um bom campo e um bom técnico e uma é. equipe, nem sempre você vai conseguir fazer gol, até pelo tamanho dos desafios, né? Mas nessa sua trajetória, né, quando você olha um pouquinho, um menino super esforçado, né, que começou ali querendo sair do marco zero, né, da conta negativa, alguém te inspirava? Você tinha do seu lado alguma figura que seja de gênero diferente do seu, ou mesmo gênero? Quem que você olhou e tinha como inspiração? Existiam essas pessoas? Até esse momento aí da minha carreira, né, até eu começar a trabalhar, as pessoas que me inspiravam eram os meus técnicos da área de esporte, que eram funcionários provavelmente do SESI na época, e eram os técnicos. Essas pessoas me inspiravam, que eram pessoas que, na sua essência, elas tentam extrair de você o máximo que você pode dar. Então, isso aí sempre me impulsionou. Eu posso não ser o melhor nisso que eu estou tentando fazer nesse momento, mas se tiver alguém, se tiver um ambiente que me ajude a desenvolver, extrair o máximo de mim, eu vou conseguir dar esse melhor. Então, essas pessoas do esporte sempre me inspiraram até 16, 17 anos, que foi até eu conseguir o primeiro emprego formal. Você nunca teve a ambição de ser um atleta em si. Você fazia aquilo como parte do seu desenvolvimento e, querendo ou não, já ajudava você a ser essa pessoa disciplinada, organizada. Exatamente, exatamente. E várias pessoas que jogaram comigo viraram atletas profissionais. Hoje, um grande amigo meu de infância é o atual técnico da Seleção Brasileira de Handebol. E a gente fazia esporte todo dia. Então, eu tive o privilégio de treinar com essas pessoas. Então, são pessoas com mindset
muito forte. Então, eu trouxe isso para a minha vida profissional de uma maneira inconsciente. Depois, hoje em dia, eu já tenho mais consciência, mas com 17, 18 anos, eu só tinha essa mentalidade, esse mindset. Vai dar certo, se não der certo, eu vou aprender com o meu erro, mas já vou virar a página e vamos fazer dar certo e ainda melhor na próxima oportunidade. Então, acho que isso aí vem muito do esporte. Depois que eu comecei a trabalhar, nesse meu primeiro emprego, eu me lembro que depois de uns 90 dias, mais ou menos, trabalhando, veio o supervisor da área conversar comigo e ele me chamou para perguntar o que eu gostaria de sair do estágio sabendo bem daquela experiência. E ele falava inglês muito bem. E eu não sabia que ele não esperava uma pergunta dessa. E eu falei, eu queria falar inglês como você. Daí ele falou, nossa, é isso que você queria? Então, em toda reunião agora, você vem comigo. Se você não estiver entendendo, você supera isso. Quando for ligar para fora, você liga. Se não estiver entendendo, você vai para o e-mail, fala que vai mudar para o e-mail. E essa pessoa foi bem importante para mim, isso com 17 anos. E eu, há 4 anos atrás, tive a oportunidade de buscá-lo, localizá-lo pelo LinkedIn e agradecer tudo que ele Como é o nome fez por dessa mim. pessoa, Dani? Jorge Silva. Jorge Ele Silva, é olha professor só. do Senai hoje, faz muito tempo E, que... e ele esperava uma pergunta super Super técnica, mas técnica, e foi essa que... por que que despertou essa pergunta em você? Porque Era algo novo para você, totalmente fora do contexto? Não eram mais pessoas que falavam sobre isso? Ele era diferente ele ali? era diferente, ele era diferente. Ele era uma pessoa muito diferenciada, com inglês muito bom. E eu achava interessante aquilo lá. E eu via, mais do que achar interessante, eu percebia que era importante desenvolver, falar inglês fluentemente. Então, até se eu puder dar um recado aqui para todo mundo que estiver assistindo, invista nisso, que o inglês em específico é o idioma que vai fazer muita diferença, provavelmente, na sua vida profissional. Isso aí vai abrir portas e... Independente se na sua empresa você usa ou não, em algum momento, quando você tiver acesso, Exato. é importante, no mínimo, saber se virar, né? Exatamente, é. E daí, nessa empresa, eu estava trabalhando lá, então eu estava com 17 anos, e daí já apareceu o primeiro dilema, ou o segundo aí na minha vida profissional, que era ir para uma escola de engenharia federal. Eu pretendia entrar na Federal de São Carlos, e quando eu anunciei para essa pessoa, para o Jorge, que eu comentei, que iria para lá, ele falou, não, a gente quer você aqui. E só tinha um motivo para ele me querer lá, pelo tamanho da minha força de vontade de querer aprender. Porque eu tenho consciência que eu não tinha nada assim a adicionar do ponto de vista técnico, do ponto de vista mais de força de vontade. Era muito acima. Provavelmente isso aí chamou muita atenção dele. E ele falou para mim, foi quando começou a minha vida vamos dizer assim, prosperar. Ele falou, faz engenharia aqui na região, a gente paga a sua faculdade e efetiva você. Então, foi meu primeiro emprego formal. E eu tive também o privilégio de, nas empresas que eu trabalhei, sempre ter esse patrocínio aí de pagar a De faculdade. ajuda, né? É, Justamente, eu acho que pela característica de que você total, faria valer a pena, né? Eu total. também, na minha trajetória, eu tive algumas ajudas, né? De pagar por algo que eu poderia dar de retorno, né? Mas você só fez curso direcionado com alguém pagando, ou na sua trajetória você Não. também buscou, ou ainda busca, né? Qualificações, competências que você ainda não desenvolve? Não, eu busco bastante hoje em dia. Esse parênteses foi só naquele momento que, se não tivesse uma empresa pagando, provavelmente eu não faria. A sua Mas condição financeira ainda estava limitada. muito. Eu estava ainda fazendo estágio e fui efetivado ao entrar na engenharia. Então, naquele momento, era uma condição que ajudava bastante. Mas hoje em dia, eu invisto e muito em autoconhecimento, faço muito treinamento pela empresa que eu trabalho na Novelis, que forma muita gente, preza muito por esse lado. Mas com certeza hoje eu invisto bastante em treinamento. Ou seja, né, Dani, não dá para esperar só investimento de outro, né? Nós Não, precisamos também investir, né? não dá e não pode, Karen. Eu acho assim, a gente não consegue controlar tudo que está ao nosso redor, mas uma coisa a gente controla, que é o tamanho da intensidade, da força de vontade, do investimento que a gente faz em autoconhecimento. Isso a gente controla, então isso está na nossa mão. Então eu super concordo com a sua frase aí, e é bem por aí. A gente não pode esperar. Muitas vezes, hoje eu converso com muitas pessoas, muitos estagiários, muita gente de formação, e a primeira coisa que eu falo para um jovem profissional,
Não espere que a empresa invista em você somente ou que a empresa te dê um plano de carreira. Isso não existe mais. Hoje o mundo é Hoje, dinâmico hoje e... a gente vê muito profissional e imediatista, né? Exato. Eu já tive pessoas que transitaram na minha jornada, né, no mundo corporativo, que entravam perguntando quando que elas iam para os Estados Unidos, Uhum, sendo que eu já estava no 14º ano de carreira e eu tinha ido pouquíssimas vezes a trabalho, né? exatamente. Mas esse imediatismo sem um retorno por si só também não é um protagonismo de sucesso, né? Não, normalmente não. Normalmente os aprendizados são de longo prazo, né? Normalmente você aprende muito mais na dificuldade, eu acredito muito nisso. Se a gente olhar e ver as experiências, os projetos que não deram certo ou que teve uma grande dificuldade, provavelmente é o projeto que você mais aprendeu. E os benefícios de longo prazo também são os que mudam a nossa vida. Pode parar para analisar o que você conseguiu de longo prazo, é o que faz diferença na sua vida. E as pessoas muitas vezes estão privilegiando o benefício de curto prazo em detrimento de longo prazo. E hoje é assim, né? O imediatismo é muito presente. E Dani, assim, uma coisa que eu quero saber, assim, o que mais doeu em você nessa jornada aqui? A dificuldade, ela precisava ser uma dificuldade que levava à sobrevivência, no mínimo, né? Uhum, A gente demora, eu brinco que, assim, se eu fosse fazer um timeline da minha carreira, muitas mudanças aconteceram sem ganhar nada, uhum. né? Mas existe um próximo passo ali que eu sabia que precisava sangrar um pouquinho para chegar. O que foi mais marcante, assim, tanto na sua vida pessoal, né? E que você falar que hoje você pode falar assim, ó, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não teria desenvolvido essa habilidade ou essa expertise aqui nesse tema. Eu tive algumas experiências assim. Essa de logo de sair da escola técnica e trabalhar no primeiro emprego e sem saber nada na minha cabeça foi um desafio para mim. Eu falei, como que eu vou compensar isso? E eu compensei com força de vontade no 200%. Uma outra experiência interessante que eu tive foi logo em seguida, como eu queria falar inglês fluente, eu sempre estudei inglês de alguma maneira, eu acho que como 80% dos brasileiros, mas eu não falava. Você se considera um cara com habilidade, facilidade de aprender uma segunda língua ou não? Idioma, sim, Tá. idioma, sim. E depois eu vou te contar o porquê que eu entendi que sim. E daí eu estava com talvez 18 para 19 anos e eu decidi ir para Londres de mochilão. Peguei um salário, férias, tal, juntei e fui para Londres. Então, esse eu acho que foi um desafio. E eu cheguei em Londres praticamente sem lugar para ir. Foi bem, No bem mochilão tenso. tinha uma Foi, barraca lá foi para um dormir embaixo mochilão, da ponte, foi um velho? mochilão tenso, assim, principalmente no Corajoso, começo. não? Corajoso, então, a coragem sempre caminhou junto comigo. Eu acho que até os 35 aí era até mais forte. Hoje eu diria que Hoje já não tá mais tanto, a né? coisa a gente vai amadurecendo também, né? Mas a coragem é importante, que coragem, para mim, coragem não é ausência de medo, né? Coragem é você sabe que aquilo ali pode acontecer, tais coisas, e você enfrenta esses desafios que aparecem no meio do caminho. Então, eu fui para Londres, fiquei 2 meses lá, o objetivo era voltar falando inglês. Eu tinha um objetivo claro em mente, e Mais uma como ia coisa que ser a gente tem para. Eu tenho uma estratégia, mas como essa a gente conta em outro como ia ser o podcast. processo, eu fui meio que aprendendo lá e no final deu tudo certo. Foi um momento bem assim desafiador na minha vida que eu aprendi e aprendi bastante. Um outro momento que também, respondendo a sua pergunta, que foi de bastante aprendizado para mim, foi uma experiência que eu fiquei 1 mês e meio na Índia, numa cidade muito isolada na Índia, que para chegar tinha que pegar 2 aviões, o último, lá na Índia, 2 aviões, o último pousava numa pista aberta, na hora que pousou, um monte de criança vem assim em cima, e eu aprendi lá que como você... como a humildade, as pessoas são muito humildes lá, tem uma questão de casta lá muito forte, então é uma cultura completamente diferente da sua, e com pessoas que te respeitam e te valorizam absurdamente. Então foi uma experiência de vida ficar esse período na Índia que bem transformadora assim para mim, Você bem. foi de forma voluntária ou você foi pela Não, empresa? eu fui a trabalho, eu fui pela E empresa mesmo assim você conseguiu viver a cultura local? bastante que eu fiquei num alojamento da empresa lá, esse período, então convivendo mesmo, dia a dia, ajudando numa fábrica. Na verdade, eu fui ganhar um prêmio em Mumbai
e o pessoal gostou da interação lá, daí eles convidaram para ficar nessa fábrica, daí eu voltei para ficar nessa fábrica. Foi uma experiência transformadora, assim, na minha vida. Porque normalmente a gente fala, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, a gente já sabe mais ou menos o que espera. E quando a gente vai para uma cultura completamente diferente, aí a gente aprende. A gente aprende muito mais sobre respeito, sobre valorização do ser humano, do que quando a gente vai para os Estados Unidos, que é tudo mais previsível, né? Eu viajo bastante internacionalmente, fui para vários países já, a grande maioria é a trabalho, diria que 90% das minhas viagens é a trabalho, mas essa viagem para a Índia foi bem marcante e especial. E Dani, vamos pegar agora um gancho justamente nessa parte. Você é um cara que viaja bastante, né? Você começou falando que você é pai de duas meninas, né? Duas mulheres já, praticamente, sua esposa. Como que é conciliar essa agenda? Eu entendo que você já, por ter nascido de uma família onde o pai ficou longe, você deve ter um pouco essa vontade de, mesmo estando distante, não se fazer distante, né? Como que você consegue conciliar essa vida executiva com a família, a ponto de não sentir essa ausência que talvez você teve quando pequeno, né? Isso aí é bem forte para mim, esse ponto que você falou. Eu acho que essa ausência que eu tive, apesar da minha relação com meu pai ser maravilhosa, ele é um super mentor assim para mim, mas na infância era distante fisicamente, né? Então eu quero muitas vezes fazer exatamente o contrário e estar muito presente. O que eu me policiei nessa jornada foi estabelecer limites. Então, muito dificilmente, com exceção desse período aí na Índia, eu fico 2 semanas fora de casa. Hoje eu já equilibro muito melhor. No começo da carreira, eu ia com uma frequência alta, mas aos poucos eu sempre prezei por equilibrar a família, vida profissional, vida familiar, e até já abdiquei de ir para uma função, teoricamente não, uma função maior nas empresas que eu trabalhei. Até recentemente aconteceu isso, em função da realidade das minhas filhas, que a maior estava entrando na medicina, queria ficar no Brasil, e eu acabei postergando, eu adiando uma promoção que eu ficaria baseado nos Estados Unidos. Então, acho que pouquíssimas pessoas talvez fariam isso, ainda mais pessoas que estão crescendo na carreira, mas naquele momento, para mim, foi importante e é mais importante priorizar a família do que uma mudança brusca assim, de vida nesse sentido. Então, eu acho que na nossa vida, nós precisamos prezar saúde em primeiro lugar, família e trabalho. E eu acho que nessa ordem, porque também sem saúde, a gente também não consegue Nenhum trabalhar, dos dois não pilares, consegue né? dar a base para a família e não consegue trabalhar e executar a sua atividade. E muitas vezes a gente fala, a pessoa é bem-sucedida. E para mim, ser bem-sucedido precisa ser bem-sucedido nesses 3 pilares: saúde, família e trabalho. Porque muitas pessoas são extremamente bem-sucedidas E não consegue nem profissionalmente desfrutar da saúde, e não consegue nem saúde nem e nem família. família. Então, eu sou... E Dani, eu vejo muita gente, justamente pela agenda de viagens, né, não tendo um relacionamento íntegro. Tem alguma... O que que você faz para manter a integridade da sua família e preservar o seu relacionamento? Eu acho que isso é uma questão bem tranquila. Quando você tem um relacionamento bem resolvido, a minha esposa também, ela fez engenharia junto comigo, a gente se formou na mesma sala, eu conheci ela no primeiro dia de Isso já aula. vem de faculdade, já Já tá vem um de estudando o faculdade. outro faz tempo, Ela me né? ajudou bastante até na minha aprovação na engenharia. Brincadeira. Ó, foi ela que deu aula de final de semana. Como que é o nome dela mesmo? Gisele. Gisele, ó, mandou bem, hein? Educou certinho. Exatamente. Então, ela também trabalhou em indústria por muito tempo. Eu acho que para ela até era muito mais complicado, porque isso eu estou falando de 15 anos atrás, como engenheira em ambientes de engenharia. Então, eu acho que ela teve mais desafios aí pela frente, porque ela também viajava internacionalmente. Eu lembro que teve um momento que foi até quando a gente achou que era o momento dela parar. Teve uma viagem que ela estava na Alemanha e eu embarcando para os Estados Unidos, e a gente com Vocês 2 não tinham crianças. filhos ainda? Tinha as Tinha, duas tinha. crianças. Alguém E levou pelo menos então, uma? e daí a gente falou, nossa, talvez esteja na hora de a gente equilibrar isso daí. Mas foi um caso pontual. Então, é uma questão de respeito, integridade E ter um relacionamento bem e ter um resolvido, né? Você relacionamento falou. bem resolvido. Como ela E, também já foi da indústria, é muito tranquilo para ela também. mas quais são, se a gente pudesse listar? Não estava planejado nada, hein? Quais são as três palavrinhas para ter um relacionamento bem resolvido?
Se você pudesse listar, assim, pilares, do mesmo jeito que você listou saúde, Uhum. família e emprego, quais são os três principais para manter um relacionamento? Relacionamento familiar. Isso. Eu- Relação, pessoa, né? Marido e sim, mulher. eu acho que respeito, admiração e empatia. As pessoas vão mudar ao longo do caminho. Eu não sou a mesma pessoa com quem a Gisele casou, há 20 anos, 19 anos atrás. Olha, não Ela, errou a conta, hein? ela não é a mesma pessoa que eu casei, mas a gente vai aprendendo, respeitando e caminhando junto. Eu acho que se tiver uma conexão, uma paixão, realmente amor na relação, isso aí, tendo respeito, admiração, companheirismo, É vai bem. impossível perder o tempo de qualidade quando você tem esses três pilares, né? Porque, assim, você entende primeiro o momento do outro e quando está junto de verdade e aí consegue conectar, né? Sem interferir nos outros pilares, certo? Total. E a Gisele fez isso muito bem, porque depois da faculdade, então eu trabalhava de dia e ela também, e a gente estudou 6 anos de engenharia à noite e sábado. Então foram 6 anos trabalhando, estudando. Quando acabou, a gente casou e eu falei para ela, eu vou continuar estudando à noite, que eu fui fazer a pós-graduação em engenharia de segurança do Ou trabalho. seja, sobrava um pouco tempo para vocês como casal. E daí a gente com filho recém-nascido, não era fácil para ela. Acabei a pós-engenharia de segurança, fui fazer mais 2 anos de pós em engenharia ambiental, que também era à noite. Então tem que ter bastante assim, consciência, tranquilidade para entender. É lógico que não é fácil, mas a gente conseguiu superar e ela me dá super suporte. Inclusive, eu acho que uma das grandes responsáveis pela família que a gente tem, até pelo meu lado profissional, me ajuda bastante com insights, assim. É um mentor sem filtro, né? Esposa É e um marido. mentor sem ter que pagar também, Sem ter que né? pagar e sem filtro, E vai te tá falar disponível tudo. o tempo todo, né? Porque na hora que Exatamente, ligar, exatamente. legal. E Dani, me fala uma coisa, você falou de saúde. Como que é a sua rotina, seu hábito hoje? Você tem um tempo para você? Tirando Eu tudo tenho. isso que você tem para fazer? Não, eu tenho. Hoje eu reservo um horário e eu faço exercício praticamente todos os dias, ou corrida ou musculação. Tenho também o privilégio da minha esposa, gosta muito de corrida, então eu já fiz 4 meia maratona com ela. Nós vamos fazer Um puxa o mais outro. uma, um puxa o outro, e daí a coisa vai. Mas por uns 8 anos aí, eu fiquei praticamente sem nada. Aí eu não equilibrei bem, porque não tinha outra opção também. Trabalhava o dia inteiro, fazia engenharia à noite, sábado tinha aula, que momento que sobrava, né? Então, mas hoje eu reservo 1 hora por dia para fazer isso. Todas as viagens que eu faço agora, eu pego um hotel Com... com academia, Você porque encaixa na rotina, encaixa né? na Você rotina. procura para ter essa E se a gente organização. quiser fazer, a gente faz. Essa é a realidade, essa é a palavra. Se você realmente aquilo que a gente estava falando, né? A gente não controla tudo, mas a gente controla o quanto de energia que a gente põe naquilo que a gente quer. Então, o que a gente valoriza vai sair com Eu certeza. costumo dizer que não é só consciência, né? É intencionalidade. Porque consciência todo mundo tem que saúde é importante. Exato. Mas se você não utilizar da sua consciência para ter a intenção certa na hora de ir fazer uma academia, ir fazer uma viagem, a intenção de você ter uma família estruturada, você não vai contribuir para que o resultado Exato. chegue, E né? saúde é bem um exemplo de benefício de longo prazo, né? Então, a gente não vai conseguir correr uma maratona em pouco tempo. E virar atleta. Ou melhorar o seu físico aí, só para o verão que está chegando. É tudo longo prazo, então é bem interessante. Maratona é um esporte bem interessante, porque é muito mais psicológico do que o físico. Tanto é que os maratonistas normalmente são pessoas. Você vai numa prova de maratona ou meia maratona, a maioria das pessoas é acima de 25 anos, não tem muito, 17, 18 anos, porque é mais do que o físico, né? E eu tento sempre fazer um paralelo para a minha vida profissional. Então, benefícios de longo prazo. Consistência, disciplina, são mais importantes do que um ganho imediato em um projeto. Eu também, cara, nesse processo todo, eu valorizei bastante o conhecimento de outras pessoas, sabe? Eu sempre joguei muito com o time. Então, as pessoas que eu trabalhei em outras empresas, hoje trabalham comigo, boa parte delas, e isso é um sinal que está indo bem a coisa, porque eu valorizo as pessoas que trabalham comigo, eu sei que eu não vou conseguir nada sozinho, e conforme a gente vai crescendo de profissão, crescendo na empresa que você está, de cargo, isso aí se torna cada vez mais importante, o quanto você cria um ambiente para que as pessoas se desenvolvam, o quanto você é transparente nesse sentido, o quanto você cria o senso de pertencimento. Vindo para cá, eu estava lendo uma reportagem da Gallup, aquele instituto, e ele fala que de Eu ouço quatro muito. pessoas
no trabalho, hoje 3 estão desmotivadas e infelizes no trabalho. É muita coisa. Eu vi a mesma estatística da Gallup que fala que 68% dos cargos de alta liderança não estavam preparados para estar lá e que acabam chegando lá, né? E aí vem toda essa que você falou, essa disciplina. E parece fácil, Dani. Inclusive, essa semana eu ouvi um podcast da Boca Rosa, né? Que ela fala assim: você pedir para alguém ser motivado parece fácil. Mas como se motivar diante de um cenário que não te favorece nisso? Então, quando a gente fala assim, acredita em você, vai lá, foca no que você quer, no que você acredita, se esforça. Parece muito fácil para quem está ouvindo, né? Mas tem pessoas que não têm nem tempo para poder se esforçar, porque tá ali, tem que vender, tem... Como que cria esse mindset de vencedor? Eu acho que o ambiente é importante também. Você falou do ambiente e a gente como líder de alguma área, primeiro que eu acho que a posição de líder não significa que a pessoa é líder, né? O líder é uma conquista e não um cargo que é imposto. Então, eu vi muito nas empresas que eu trabalhei, pessoas em cargo de liderança, mas que pouco lideravam. E também é muito comum ver líder que não estão em cargos de liderança, mas influenciam e engajam muito mais. Então, são coisas diferentes, mas um papel, quando você está num cargo que lhe foi confiado para liderar, acho que o primeiro papel é permitir um ambiente de pertencimento, de desenvolvimento, porque é o líder que dá esse tom. É o líder que vai determinar como é que a banda vai tocar ali. Muitas vezes as pessoas falam, fulano de tal saiu da empresa porque a empresa era assim. Não é que a empresa era assim, muito provavelmente o chefe imediato dele era assim e não permitia um ambiente de desenvolvimento. Então, eu acredito que na minha função hoje, líder de algumas áreas aqui na região da América do Sul, o que eu invisto mais tempo em construir esse ambiente. E eu não estou falando de um ambiente permissivo, um ambiente que o líder é bonzinho, não é nada disso. O líder tem que fazer... o paternalismo, né? O líder tem que fazer nata, o que é né? certo e não o que é conveniente no momento. Então, mas ao mesmo tempo, o líder tem que cobrar e tem que cuidar. Eu também já vi muito na minha carreira, líder que cobra muito, mas não cuida. Difícil isso aí, a pessoa se sente acuada. E o contrário também, líder que só cuida e não cobra nada, daí não tem resultado. Então, o equilíbrio aí é a palavra-chave. Dentro do seu modelo de liderança, Dani, hoje você tem quantas pessoas abaixo, mais ou menos? Dá umas 50, mais ou menos. E o que seria uma iniciativa de cuidado para quem nos ouve? Um líder que está começando a sua jornada. O que seria, por exemplo, uma boa prática que demonstra tanto o cuidar quanto o estimular, né? Porque tem líder que cuida e não deixa a pessoa fazer nada. Sim, exatamente. Ele protege, mas também não deixa a pessoa se desenvolver. Isso, tem que cobrar tem que ter e o cuidar. Equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Cobrar e cuidar. Como que é fazer uma o que é rotina certo sua hoje? E não o que é conveniente ali. Eu sou uma pessoa de muita conversa. Eu adoro conversar com as pessoas. Tá no podcast, certo? Porque eu acho que na conversa, 90% dos problemas se solucionam. Essa é a minha crença, é como funciona para mim. E também 90% dos problemas se criam por falha de comunicação, falha numa boa conversa. Então, e na conversa, muitas vezes as pessoas só falam. E a gente tem que lembrar de escutar muito mais do que falar. Então, uma dica que eu dou para quem está começando é escuta o seu time, conversa com as pessoas. Muitas vezes está acontecendo uma atividade ou a pessoa está tendo um comportamento que tem um monte de coisa por trás. Às vezes, eu tenho a felicidade de liderar várias mulheres. Quantas mulheres lá não são a mãe e pai de família que está num momento difícil? Então, tentar, que é o que a gente fala de empatia, né? Tentar se colocar no lugar do outro, entender o que tem por trás, ouvir bastante e respeitar o momento de cada um. E, de novo, isso não é ser permissivo, ser bonzinho, mas isso aí já vai ajudar bastante você construir uma relação de confiança, conectar com as pessoas. De troca, né? E se você faz isso, o resultado com certeza aparece, Karen. Principalmente quando você vai subindo, começa a ter mais responsabilidade, é líder de mais de uma unidade. É impossível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E teve um outro profissional que passou na minha vida, que eu estava na indústria de petróleo, indústria de óleo e gás, e era uma quinta-feira, eu cuidava da operação no Brasil. Então, era responsável por fábricas e plataformas de petróleo. E numa quinta-feira, o presidente da empresa me chamou,
falou, você topa assumir mais 7 países na América Latina? E foi uma conversa longa, mas resumindo aqui, eu falei, topo. Ele falou, não, tá bom, então na segunda-feira a gente vai fazer uma videoconferência com todas as pessoas que vão reportar para você de todos os países. Eu falei, tá bom, espanhol? Eu falei, falo inglês bem. Eu falei, espanhol vai sair. Primeira, a gente falou de idioma, primeira dificuldade, como é difícil, todo brasileiro acha que fala espanhol, como é difícil se comunicar quando você não fala, e eu tentei falar em inglês, falei, aí se ficar difícil eu viro para o inglês, ninguém entendia, as pessoas não falavam inglês. Eu passei por isso, eu peço por Você passou, então, Passei. e daí eu falei, opa, gap detectado, aula de espanhol todo dia, aula particular de espanhol, todo dia em 6 meses eu estava falando muito bem, em 9 meses estava falando fluente, tranquilo. Mas o que foi legal, o aprendizado nessa empresa foi, eu me lembro que teve um acidente numa planta no México. E aconteceu o acidente, me ligaram, eu já liguei para assistente, pedi uma passagem e fui para lá. E no outro dia o presidente da empresa, que ficava no Rio, que era a base da América Latina, ele me ligou, o que você está fazendo no México? Eu falei, eu vim aqui investigar o acidente. Ele falou, Daniel, você vai morrer louco se você continuar assim. Aonde acontece, você já vai estar. É muito bacana essa vontade que você tem de fazer a diferença. Mas ele falou, quanto mais você vai subindo, é muito mais importante você influenciar as pessoas que trabalham para você, para fazer isso que você faz. Que tem o comportamento esperado, né? Do que tentar fazer isso. Só que ele falou de uma maneira tão forte, assim, que virou um clique, virou uma chave. Então, hoje, eu penso que profissionais de IHS, eles são... IHS, né, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, é muito mais importante a capacidade de influenciar outras pessoas a fazerem do que a qualidade que você faz um treinamento, faz uma investigação. Ainda existe muito a segurança de comando e controle, né? Que é mostrar por execução. E, na verdade, você às vezes está no macro plano ali, só identificando. Você pode ter uma visão muito mais sistêmica do processo, né? E esse profissional, ele me desafiou bastante nesse sentido e foi um crescimento, um amadurecimento na minha carreira muito legal também. Eu diria até que foi um mentor. Então, eu tive alguns mentores. Eu acho legal porque, normalmente, quando a gente fala em mentor, as pessoas já tendem a pensar, vou pedir para o diretor tal, para o gerente tal, ser o meu mentor. E eu diria que os melhores mentores que eu tive eram pessoas com nível hierárquico, se olhar só na estrutura da empresa, inferior ao que eu estava. Pouco percebido, às vezes, pouco percebido e tão autoconfiantes que nem queriam ser percebidos, e foram as pessoas que mais contribuíram assim, para mim, e contribuem até hoje. Tem uma pessoa que trabalha comigo, Reinaldo, até provavelmente vai estar assistindo. Reinaldo, eu já ouvi falar de você e seria um prazer Eu já falei, né? ele é uma pessoa sensacional, me ajuda demais em vários aspectos, então busca um mentor, sabe? É um outro recado que eu... E não necessariamente o cargo, né? Busque um mentor, que são pessoas que podem te ensinar genuinamente e te inspirar, né? A ser pessoas melhores. Seus treinadores lá de 13 anos de idade, né? Exatamente, Quando eu era adolescente, o mentor era o técnico, então tinha uma hierarquia ali envolvida, mas hoje em dia eu tenho plena convicção, não tem necessidade, mas é importante ter mentor na sua carreira. Eu percebi também, Karen, que desenvolver a habilidade de comunicação vai ser um fator, com certeza, de sucesso ou fracasso na sua carreira profissional. Eu sou uma pessoa muito tímida, por natureza. Então, gente, câmera, pega isso, tá? Porque eu quero ver só depois desse podcast que tímido. Então, se tiver um evento com várias pessoas, eu provavelmente não vou ser o cara que vai levantar a mão para fazer pergunta, porque é da minha natureza. Mas eu percebi isso logo cedo e comecei a desenvolver. Então, hoje eu tenho que fazer pela profissão, palestra, participo de alguns programas. Né? Podcast é o primeiro. Podcast do Brasil. Eu lembro que eu participei de uma entrevista para a CNN, que foi um desafio grande para mim. Eu fiz uma palestra em Orlando para umas 300 pessoas. Em outro idioma, né? Em outro idioma. Olha que desafio para um time. Mas como é que eu encarei aquilo lá, vi que era um gap, uma oportunidade, e fui atrás de novo, a mentalidade positiva. Vamos resolver, vamos ver como é que a gente fecha isso. E Dani, então, se comunicar bem é
fundamental pro profissional Eu de acho bem VHS. interessante. Você tem aquela, vamos colocar assim, aquela visão futurista de você tem um desafio, você já se imagina realizando esse desafio. Eu, quando eu tenho alguma coisa muito difícil para fazer, eu já estou imaginando o pós, né? Porque aí, de alguma forma, eu me conforto É, aqui. Então, eu olho a execução acontecendo e pronto, eu vejo que dá tudo certo e eu só é, vou. é. Você consegue Total, se colocar nesse lugar de sucesso também? Mesmo que total. não tenha sido. Total. Normalmente, e às vezes em excesso isso até faz mal, né? Que é a É, ansiedade, é sofrer muito com o futuro. Mas quando tem algum item assim, para nossa conversa aqui, eu já vim pensando no que seria como interessante. É seguir. natural isso, é bom isso. Porque, de novo, aquela questão de talento e preparação, né? Às vezes a pessoa que é muito talentosa se prepara muito pouco e acaba incorrendo em algum erro. Não para conversa aqui, mas uma apresentação, alguma coisa oficial, e você for confiar só no talento, vai dar errado. Então, se prepara para fazer o seu melhor. Mas se comunicar bem, eu aprendi isso na vida, faz toda a diferença. A pessoa transmite segurança É. e insegurança Você, na comunicação. você até contou um caso aí que fica para o próximo podcast, mas assim, a comunicação ela vence até quem não deveria vencer, né? Mas é que é habilidosa, né? Uma É, habilidade, né? exatamente, E exatamente. Comunicação alguma é muito dica, forte. Dani, que você tem? Como que você desenvolve a sua comunicação além de estar no podcast? Então, eu treinei bastante, ainda treino, investimento em cursos, né, De que a gente estava falando. oratórias? Oratório eu fiz e muito feedback. Então, eu comecei, até interessante, o profissional de HS que estiver assistindo vai entender o que eu estou falando, fazendo integração. Então, eu fazia a integração Famosa e o integração. objetivo de eu fazer a integração, o maior objetivo, além de transmitir o conhecimento ali, era treinar a comunicação. Então, Às vezes se expor em pequenos episódios de menor exposição vai exatamente. doutrinando para os Busque maiores, essas né? oportunidades, sempre tem oportunidade. Para quem vai na igreja, fala na igreja, e tem É. que praticar. Se comunicar bem é prática, tem que treinar, E treinar, sabe, treinar. Dani, eu tenho uma dica aí pro pessoal que eu tenho feito bastante, além dos cursos, né? Eu era o tipo de pessoa que tocava o telefone e saía da sala, só para não ter que falar e atender. Hoje eu dou palestra e eu também vivo disso, né? E uma dica bem E é uma super importante. palestrante, né? E se falar que é Não, tímida, a não, eu gente, sou pô, super tímida. é, e Hoje é um gap, hoje estar gravando é um desafio é um superado. desafio. E Mas uma dica que eu dou para quem está nos assistindo é grave-se, né? Por exemplo, aqui é uma forma sim, de a gente se observar depois a gente assiste esse podcast e a gente também busca melhorar, né, Dani? Então sim. você vai assistir com a sua família. Então você que está na reunião, você que está conduzindo alguma coisa, você quer gravar algo para o Stories, grava e assista. Você vai perceber às vezes que você não vai ter como utilizar o material, porque você não foi bem. Mas por outro lado, você usa essa frustração para melhorar, né? E tem uma frase que eu gosto que é assim: procure estar confortável no desconforto. Isso aí é muito forte para mim, porque a gente tem sempre aquela discussão de, você está na sua zona de conforto, sai da sua zona de conforto para você se desenvolver. E eu acho que essa palavra, pelo menos para mim, conectou muito, ser confortável no desconforto. Então, que Gostar devagarinho, disso, né? você vai gostando disso e vai se superando e vai evoluindo. Exatamente. E a cada dia, eu acho que é importante, cara, e na minha trajetória, em alguns momentos eu tentava me comparar muito com outras pessoas. E eu acho que isso aí pode ser um risco danado. Você pode ter pessoas para você se inspirar como referência, mas compare-se com você mesmo. Vê a realidade de onde É você um de saiu um, né? e vai Você com você mesmo, né? exatamente, tenta ser melhor no outro dia, melhor no outro dia. E olhe referências tanto positivas, com certeza todas as pessoas têm vários chefes que inspiraram, que foram bacanas na carreira, e também pessoas superiores ou pares que não foram tão legais assim. São importantes também. Provavelmente as pessoas vão lembrar com mais detalhe do que não foi muito legal e está tudo certo. O importante é aprender e ir para frente com esses aprendizados. Sensacional. Procure o conforto no desconforto. É bem isso mesmo. Acho que eu estou passando por esse período. Aprender a empreender é isso. A gente vai caminhar para o final, apesar de eu querer ficar o dia inteiro aqui contigo, né? A Foi um tarde inteira. prazer. Vamos fazer um joguinho agora, Vamos. Dani? Assim, pra gente conhecer o Dani, pra quem colocou lá na velocidade 2 ou quer ouvir só o final, a gente vai tentar trazer aprendizados rápidos. Então eu Tá, vou te falar algumas frases e você vai completar essa frase. tá bom. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Os meus valores são. Os meus valores são ética, respeito e paixão pelo que faz.
Perfeito. A sua carreira precisou de 3 palavrinhas. O que exatamente? Minha carreira precisou de 10% de inspiração, 90% de transpiração, dedicação, excelência e disciplina. Uau! Transpiração, olha que bacana. E para crescer, você teve que priorizar o quê? Autoconhecimento, diversos tipos de conhecimento, valorizar conhecimentos diferentes. Mas principalmente, Karen, para eu crescer, eu tive que praticar muito o aprendizado em cada desafio que eu superava. Acho que os aprendizados desses obstáculos aí, nesse momento de desafio, foi fundamental para o meu crescimento profissional. O que é aprender rápido para você? Aprender rápido é você tirar o emocional daquela situação e olhar só objetivamente o que foi a situação para você e você extrair o melhor daquilo ali e depois seguir em frente, não ficar... Ressignificar. Exatamente. Aconteceu, vamos embora. Aconteceu, ressignifica e vai. A sua família agora é especial para sua família, hein? Essa que eu não fiz nos outros. A sua família para você é? Para a minha família é a base de tudo. É onde eu comemoro as minhas vitórias e para onde eu retorno quando o dia também não foi muito bom e é onde eu me sinto bem. É o meu porto seguro. Que lindo. O que você não negocia, Dani? Eu não negocio meus valores. Que a gente já falou quais são. E você não se importa com o quê? Eu não me importo. Eu não me importo com eventuais perdas que alavancaram o meu crescimento. Então, ficar com 14 anos em 6 ônibus todo dia, com certeza eu tive algumas perdas no processo, mas que foram benéficas para mim no longo prazo. Então, eu não me importo com algumas perdas de curto prazo que foram importantes para alavancar o crescimento. Sensacional, tá tudo bem, né? Você considerou como parte do processo. Superado. Para a gente fechar, o emprego para você é? O emprego, para mim, em especial na profissão que eu escolhi, que é de HS, ele, além de ser uma liberdade para me proporcionar uma independência, ele é muito mais do que isso. Ele é uma forma de transformar a vida das pessoas. Como profissional de HS, a gente melhora todo dia o ambiente das pessoas e a gente promove a segurança de todos os profissionais. Então, a gente transforma a vida, a gente impacta positivamente na vida das pessoas. Eu acho que são poucas profissões que permitem isso, né? Você trabalha com paixão, que eu sou apaixonado pelo que eu faço, e ainda melhora. Todo dia eu volto e falo, melhorei a vida de alguém. Isso aí é muito gratificante, isso é emprego para mim. Nossa, sensacional. Inclusive é o objetivo do Agentes como a Gente, né? Uma vida como essa, inspirando a sua para que você tenha novos resultados. E os agentes transformam, agentes de transformação, eles transformam quando? Eu acho que transforma quando ele consegue conectar e engajar uma outra alma, um outro coração, para realmente fazer o que faz com paixão. Muitas vezes a gente vê pessoas frustradas no seu trabalho e eu acho que o agente transforma quando ele realmente inspira, conecta e engaja para a pessoa exercer o que ela exerce com paixão, que hoje em dia as pessoas chamam de propósito, né? Então, para mim é isso. É impressionante como eles não se assistem, né? Os convidados não se assistem e eles... É genuíno, é essência, é propósito. Muito obrigada, Dani. Obrigado Esse a você. episódio foi incrível, foi leve. Muito obrigada, a sua história conectou. A gente encerra aqui, então, mais um podcast com o Daniel, que ele é inspirador. Acredito que muitos insights saíram dessa conversa. Eu vou convidar você para continuar aqui no canal. Se inscreva, compartilha, comenta, porque essa história aqui é para você, né? Eu aprendi muito com você. E eu desejo que a gente volte aqui com mais ainda trilha aí do herói e que a gente possa transformar vidas. Eu que Agentes agradeço. como a gente. Muito obrigada, Dani. Obrigado a você. Parabéns pelo seu trabalho aí. Inspirando várias pessoas, inclusive a mim. Foi um prazer estar aqui. Juntos transformando. Valeu.